Olá, boa tarde, bem-vindo a esse vídeo. O meu nome é Bianca. Para quem não me conhece, eu sempre compartilho um vídeo aqui nos domingos. Já é finalzinho de tarde, aqui no meu caso ainda é de tarde. Eu sei que aí no Brasil já é de noite. Eu tenho 4 horas de diferença aqui, então fico nesse prejuízo às vezes, né? Mas vamos lá. Eu espero que vocês tenham tido uma boa semana. A passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está no livro de Lucas, capítulo 15. Nessa passagem tem três metáforas, parábolas, né, que o Senhor tá falando com os fariseus, né, lá, e os fariseus estão acusando ele de comer com os pecadores e se juntar com os pecadores. Então eu vou ler para vocês todo esse capítulo até o 32 e vou compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração. E diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E eles lhes propôs uma parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai após a perdida até encontrá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros jubilosos, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha perdida. Digo-vos assim, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, que mais do que por 99 justos que não necessitam arrependimento. Ou qual é a mulher, aí já é a segunda, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, de novo, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo, já a segunda vez, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí ele começa a parábola do que nós conhecemos como filho pródigo, né? Nós chamamos assim, mas a Bíblia realmente não usa essa palavra, somos nós. Diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e achegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou ele para um dos seus campos a apacentar os porcos. E desejava ele encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai viu e se comoveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se no seu pescoço e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pão-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar-se.
e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, bom, aí, né, vamos ficar por aí, porque a história da parte do filho mais velho, eu vou falar na semana que vem pra vocês, tá? Então, vamos ficar nessas 3 partes aqui até a 24. 24. E seus filhos estavam no campo e veio, chegou perto da casa, ok. E aí, vamos ficar aqui no 24. Então, gente, olha só. Essas 3 partes, essa passagem, esse capítulo, né, até o 25, mostra o amor que o Senhor tem por nós. E não é só o Senhor. Diz que nos céus há festa, existe festa quando um pecador se arrepende. Quando o Senhor veio, né, deu a sua vida por nós, Senhor Jesus, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter uma relação com Ele. Verdade? Nós vamos a Cristo, nós conhecemos, aceitamos a Deus como a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E vamos dando conta dos nossos pecados e vamos nos arrependendo, né? Todo dia é dia de arrependimento. Todo dia a gente faz uma coisa, ou a gente entende que tem alguma coisa errada, a gente vai aprendendo porque é um caminhar, né? Mas tem vezes que a gente entra em fases na vida, que pode acontecer, que a gente se aparta mesmo, né? Uma atitude, como diz a palavra, um abismo chama outro abismo, né? E então a gente vai mesmo se descarrilando, saindo, pouco a pouco a gente vai saindo dessa vereda. Que foi o que aconteceu com o filho pródigo, né? Com esse filho mais novo. Ele falou, pai, divide aí né? Dá minha parte da herança, ainda em vida, né? Se você morra, me dá já o que é meu, porque eu quero fazer a minha vida. E ele foi. Então ele saiu desse caminho, foi viver uma vida dissoluta, como diz a palavra. Em outras versões fala, né? Ele gastou dinheiro com prostitutas e tudo mais. E ficou sem nada, ficou ali sozinho. E chegou ao ponto de pensar como que não, eu já não sou digno de ser chamado nem tão sequer filho dele. E muitos de nós podemos chegar a pensar dessa forma quando temos fases da nossa vida em que, por decisões seguidas, né, nós vamos nos afastando, ou até mesmo aí chegamos, já quando nós damos conta de tudo que aconteceu, nós, caraca, já eu cometi tantos erros, olha como é que tá a minha vida, não tenho nem coragem de voltar para Deus, né? Não tenho nem coragem de falar com Deus, como que eu posso fazer isso, né? Deus nem vai me perdoar. Mas essa passagem que tá mostrando é totalmente o oposto. Tá mostrando que há perdão. E mesmo depois que a gente possa se sentir no fundo do poço, que a gente não tem nem, no caso aqui, esse menino não tinha nenhuma comida de cerdo para comer. Que ele falou, eu não sou nem digno de que ele chame meu pai, de ser chamado filho dele. Mas pelo menos pelo menos eu vou virar um servo, um escravo dele, que é melhor do que eu estar vivendo nessa vida, vivendo no mundo sem Deus. Eu vou voltar para casa, vou voltar para o meu pai. Então, se você está passando por uma situação que você acha que você já chegou, que Deus não vai te perdoar, aqui comprova Lucas 15 que existe uma festa no céu para um pecador que se arrepende. E não é só um pecador que se arrepende na primeira vez que aceitou Jesus, não. São todos os dias que todos nós cometemos pecados, todos nós nos equivocamos todos os dias, todos nós. Então, essa passagem, essas três parábolas, o que realmente está mostrando aqui é o amor de Deus por nós. Quão valioso nós somos para o Senhor. Quanto Ele nos ama, quanto Ele fica feliz quando Ele não tá mais focado no seu erro, ali, esperando você cometer um erro, para mandar um raio cair na sua cabeça. Não, cara. Ele está ali olhando
Meu filho, não faça isso, né? Você tem o seu livre-arbítrio, você tem. Ele te deu e ele não vai contra a palavra dele. Então, o Senhor está torcendo por nós, mas ao mesmo tempo ele está desenvolvendo o nosso caráter, forjando o nosso caráter, como eu falei no vídeo anterior do, é, do alfareiro, do oleiro, né? Alfareiro em espanhol. Então, nós somos forjados cada dia. E como nós temos a Jesus como nosso parâmetro, obviamente a gente vai se dar conta de cada coisinha que a gente tem que melhorar, a gente tem que crescer, a gente tem que madurar. Nós também somos seres espirituais, nós não somos só seres carnais. Nós temos um espírito, nós temos uma essência. A palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós não fomos criados para morrer. Nós morremos por causa do pecado, mas Deus nos criou para viver eternamente. Por isso nós, no nosso pequeno conhecimento, entendimento de todo esse universo gigantesco de Deus, da magnitude, a gente fica meio assim com a morte. Por quê? Porque no nosso coração nós não fomos criados para morrer. Na nossa essência nós somos criados para viver para sempre. É o que vai acontecer. Mas as coisas tomaram um rumo um pouco diferente, né? De acordo com o que a palavra de Deus nos explica. Então, se você se sente que não tem mais jeito, que Deus não vai te perdoar, não, mentira de Satanás, tá? Às vezes é difícil a gente se perdoar. Eu vou ser honesta, às vezes é difícil. E como a gente não se perdoa, e como às vezes é difícil a gente perdoar o outro, a gente acha que Deus é assim. Mas ele não é. Deus, ele fala que quando ele perdoa, ele joga os nossos pecados no fundo do mar e nunca mais se lembra deles. Quando a gente se arrepende de verdade, quando a gente entende que aquilo já não é, né, que aquilo desagrada a Deus, que aquilo não faz mais parte do nosso caráter, quando a gente realmente sente aquele peso do arrependimento e muda, já se acabou. Não tem mais acusação diante de Deus em você. Não tem, não tem. Por quê? Porque o nome de Jesus é suficiente. O sacrifício que Jesus fez foi único e suficiente. Aquilo que aconteceu ali foi único e suficiente. Nós não temos a autoridade para dizer que aquilo não é suficiente. Se você não aceita porque você crê que aquilo que você fez é tão horrível e você não se perdoa, aí já é outra história. Mas Deus te perdoa e você também tem que se perdoar. Você deve se perdoar. Você ora, pede o Espírito Santo que te ajude a te perdoar. Eu já passei muito tempo me culpando por uma coisa que eu nem falava assim, como que o Senhor vai me perdoar? Eu não entendia como Deus podia fazer isso. Não entendia. Então, isso é importante, oração, e que o Espírito Santo vai te limpar, vai te ajudar. E à medida que você vai se perdoando, você vai se aceitando e recebendo esse perdão. Você recebe esse perdão de Deus, entende? E sabe que o Senhor fica feliz, os anjos nos céus ficam felizes quando um pecador se arrepende. Se um pai terrenal, carnal, imperfeito, fica feliz de ver o seu filho que se perdeu, que estava perdido, às vezes na droga, às vezes nesse mundão, quanto mais Deus. Então, mulheres, ou quem quiser que esteja me escutando, saiba que Deus te ama, que Ele fica feliz e que se você caiu, é só levantar, é só chamar o nome dEle, clamar o nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome de Jesus, Filho do Deus Altíssimo.
que está sentado à destra do Pai, que há de vir de julgar a todos nós, porque a Ele foi dado toda a honra, toda a glória, toda a potestade, todo o poder e autoridade foi dado a Ele, assim que Ele é o seu Salvador. E Ele está à distância de uma oração sincera. Assim que, irmãos e irmãs, você não está sozinho. E você ainda não ha cometido nenhum pecado que não possa ser perdoado. A Bíblia fala que o único pecado que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todos os demais pecados, por mais difícil que nos pareça entender ou aceitar, no nome de Jesus existe perdão. Sim, há consequências, existe consequências. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Não estou dizendo que o perdão de Deus nos exime da consequência das leis, ou, né? Não. Mas o Senhor pode transformar as coisas para bem. Só clamar o nome dele, o nome de Jesus. O nome dele tem poder, tem salvação, tem liberação. O nome dele tem força. Não existe nome mais poderoso que o nome de Jesus. Assim que ele te joga fora, tira toda a culpa, todo o peso da culpa que possa haver no seu coração. E saiba que Deus fica muito feliz. Existe festa nos céus, os anjos se alegram quando um pecador regressa aos braços do Pai. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham muita força, muita paz, muito amor, muita esperança. Em nome de Jesus, eu vou seguir orando por todas vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo domingo. Um beijo. Tchau.